Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão aí, tudo bem? Hoje a gente vai ler 2 Reis capítulo 19 e 20 e Provérbios 24, tá bom? Vamos orar? Pedimos, Senhor, que nos abençoe nessa leitura, nos instrua, que o Senhor, ó Deus, nos transforme segundo tua vontade. Abençoa-nos, Pai, nos dá uma semana, ó Deus, de bênçãos, de alegria no Senhor, de crescimento espiritual. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Lembrando aqui a mensagem do rei da Assíria, uma mensagem confrontadora para impor medo realmente ao povo de Israel. Então Ezequias fica muito contrito, muito preocupado, e ele tem uma atitude muito boa. Ele faz tudo isso e ele entra na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Então, veja, o profeta Isaías ministrou inclusive nesse período aqui de Ezequias. Eles lhe disseram para o profeta: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de castigo, de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Então ele pede que Isaías ore. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua casa, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Então veja a palavra pelo profeta Isaías de conforto para Ezequias. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Safarvaim, de Ena e de Ivá? Então, veja que novamente ele manda o Rabsaqué aqui para confrontar Ezequias. E aí Ezequias vai orar. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou,
de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Quer dizer, embora ele tenha falado mal contra Israel, tenha ameaçado Israel, na verdade a afronta foi contra o Senhor. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por acaso do seu furor contra mim, por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho de onde veio. Então essas foram as palavras do Senhor aí para o rei da Síria. Tá? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Foi a mensagem de Isaías, da parte de Deus para Ezequias a respeito do rei da Síria. Continuando aqui, versículo 29. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes tornarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou certo dia. Quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisrod, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Muito bem, aí foi a solução de Deus aí, um milagre realmente, né? Agora o capítulo 20. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou, de novo, né? Ele orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim
e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver haverá paz e segurança. Triste ter isso acontecido, né? O fato dele ter mostrado tudo para o rei da Babilônia, para os mensageiros e tal, e logicamente devido a todos os pecados de Judá, aqui vem a promessa então por meio de Isaías de que tudo seria levado para a Babilônia. Então a punição de Deus não virá pelo rei da Síria, que foi muito arrogante, mas por meio da Babilônia. Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar, e Manassés foi um rei terrível. Ok? Só uma pausa. Continuando aqui então, a leitura de Provérbios, agora o capítulo 24, e continuando aquela sequência de 30 provérbios que foi iniciado alguns capítulos anteriores. Então, provérbio 19, né, dessa lista. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio e forte, e aquele que tem conhecimento, consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo.
Ou melhor, aquele que atenta para sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo ao perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Versículo 23. Estes também são provérbios dos sábios. Veja que agora talvez não sejam provérbios de Salomão. Talvez sejam provérbios aqui mais diversos, tá bom? Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Não diga isso. É só Deus que faz isso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos, coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. E assim termina a leitura de hoje. Foi uma leitura mais rápida, acho que eu li um pouco mais rápido, não é? Deixe aí no seu comentário qual dos provérbios ou qual dos versículos aqui dessa leitura foi edificante, de alguma forma impactou aí o seu coração. A história de Ezequias é muito interessante, ver como ele foi um homem de oração, né? Um rei de Israel, modelo nesse sentido de buscar Deus em oração nos momentos de maior aflição. Mas ele não foi um rei perfeito também, porque perfeito só foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a leitura de hoje, um forte abraço e até mais se Deus quiser.